Nesse vídeo nós vamos ver como selecionar os melhores fundos imobiliários base 10. Nós vamos pegar uma lista completa dos FIs, que tem mais de 400 FIs listados na Bolsa de Valores. Desses 400 FIs a gente vai fazer uma lista, colocar alguns filtros para tirar ali 10, 15 FIs no máximo. A gente vai montar uma carteira de FIs base 10 muito bem diversificada, apenas os melhores fundos imobiliários base 10, montar a sua carteira. Então bora lá pro vídeo, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. A ideia desse vídeo é te mostrar como você pode selecionar os seus fundos imobiliários. Eu vou te mostrar aqui de uma lista gigante, a gente vai fazer alguns filtros e vamos ficar com apenas 10, 15 fundos imobiliários no máximo. A gente vai aplicar vários filtros, selecionando de fato os melhores, os maiores fundos imobiliários, para a gente investir com mais tranquilidade, com mais segurança. Então eu não vou trazer aqui algumas dicas, 5 fundos imobiliários base 10 para você investir em 2024. Então dessa maneira você vai aprender a fazer a sua lista, você não vai mais depender de YouTubers, de outros investidores, enfim, você vai atrás das informações, você cria a sua lista de fundos imobiliários. Então, vamos lá, vamos começar aqui com Funds Explorer. Esse é um site muito bom, ele é focado em fundos imobiliários. Então, fundsexplorer.com.br, vou deixar o link aqui embaixo também na descrição, é muito bom. E aqui nós temos a parte de ferramentas, nós clicamos aqui em Ranking de FIs. Aqui nesse Ranking de FIs, ele vai trazer aqui uma lista enorme, completa, com todos os FIs que nós temos listados na Bolsa de Valores. Claro que se você clicar aqui, você vai ter a informação de cada um deles. Nós temos aqui as principais informações nessas colunas. Mas além disso, eu vou colocar uma outra coluna. Nós temos aqui colunas selecionadas. Veja só, eu vou colocar aqui preço atual. Como a gente quer trabalhar com os FIs base 10, é importante que a gente tenha essa coluna também para a gente separar os FIs que são somente ali na base 10, que estão entre R$8, ou 10, R$11 por aí. Então nós temos aqui a nossa tabela, esse ranking de fundos imobiliários aqui do Funds Explorer, e eu vou selecionar, simplesmente com o mouse mesmo, a gente seleciona aqui, e eu vou selecionar toda a nossa tabela aqui de fundos imobiliários. Você vem até aqui embaixo e você dá um Ctrl C nela, vamos copiar essa tabela e aí a gente vai para uma planilha do Google. Pode ser uma planilha do Google, pode ser no Excel, enfim, aquela que você consegue trabalhar com a maior facilidade. Eu gosto bastante aqui das planilhas do Google, eu venho aqui, dou um Ctrl V e assim ele cola a planilha. Veja só, todas aquelas informações que estavam lá no site, a gente trouxe aqui para nossa planilha e a partir daí a gente consegue trabalhar, a gente consegue aplicar filtros, a gente consegue selecionar melhor esses fundos imobiliários. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui na primeira linha, eu seleciono a linha, venho aqui em dados, criar um filtro. Veja que ele vai marcar, ele vai colocar aqui umas listinhas, aqui uns riscos do lado de cada uma das colunas que a gente tem. E aí com isso a gente consegue aplicar os filtros agora. Então, por exemplo, o primeiro filtro que a gente vai fazer aqui no preço atual, eu vou vir aqui, clico na setinha aqui do lado, filtrar por condição. Vou selecionar a condição aqui embaixo, está entre. Então veja só, eu vou fazer uma condição, está entre o valor de R$8 e também aqui um valor máximo de 12. Então eu vou buscar os fundos imobiliários que estão ali entre R$8 e R$12. Clicando em OK, ele já vai filtrar aqui a nossa lista, ele já vai diminuir, ele vai trazer somente já os fundos imobiliários base 10, ou pelo menos que estão nesse valor aqui dos R$10. Um outro filtro importante para a gente fazer é o patrimônio líquido. Veja aqui do lado, aqui no fundo, patrimônio líquido. Eu não quero fundos imobiliários que estão começando agora, ou que tem um patrimônio pequeno, ou que tem poucos investidores. Aqui a gente tem também o número de cotistas. Eu vou vir aqui no patrimônio líquido, vou fazer a mesma condição, filtrar por condição, mas na hora de selecionar, em vez de colocar o está entre, eu vou colocar maior que. Então eu quero uma condição, o patrimônio líquido tem que ser maior que 500 milhões. Então vamos lá, 500 mil, 500 milhões. Eu aplico então esse valor e veja só, a gente já diminuiu aqui bastante essa lista. Nós temos aqui já poucos fundos imobiliários para a gente dar uma olhada, para a gente trabalhar com eles. Bom, vamos fazer mais um filtro. Vamos vir aqui na parte de número de cotistas. Eu vou colocar aqui então filtrar condição. Vamos colocar também aqui a parte de maior que. Eu vou colocar que eu quero no mínimo 50 mil investidores para esses fundos imobiliários. Clicamos aqui, aplicamos o filtro, diminuímos mais um pouco a nossa lista. Tá ficando legal, a gente já tá aqui com bons fundos imobiliários. Eu quero uma liquidez que seja de no mínimo 1 milhão ou de 2 milhões. Você também poderia fazer esse filtro aqui. Isso já indica que são fundos imobiliários grandes, bons para a gente investir. Aqui do lado nós temos o dividendo. Caso você queira fazer um filtro também pelo dividendo, você poderia vir aqui, colocar a condição também. A variação aqui do preço a gente não vai trabalhar com ela no momento. Posso até excluir ela aqui. Vamos lá, excluir coluna. Não quero ver essa informação nesse momento. Beleza, nós temos aqui o preço, a liquidez, o PVP, que é se está barato ou caro. Você poderia fazer um filtro aqui também para pegar aqueles que estão menor do que 1
ou seja, os FIs base 10 que estão baratos, você pode aplicar também esse filtro, mas eu acho que dessa maneira aqui já tá legal. Bom, vamos lá, você pode vir aqui em setor, clicar aqui e classificar de A a Z, ou seja, ele vai fazer uma classificação alfabética, aí ele tem aqui, a gente consegue ver melhor essa classificação, os FIs. Veja só, nós temos o BCFF, um fundo de fundos, aqui o GALG e o GARI, ainda estão sendo listados os dois, aqui o GALG e o GARI, mas na verdade o GALG ele passou a ser GARI 11. Aqui daqui uns dias, daqui uns meses, isso aqui vai sair, o GALG 11 ele vai deixar de ser listado, não vai mais aparecer também nessa busca. Então vamos lá, excluir linha aqui, o GALG 11 na verdade é o GARI 11, ele teve essa mudança, ele deixou de ser um fundo imobiliário focado somente em galpões logísticos, mas ele começou a receber então imóveis de renda urbana, pelo menos essa é a ideia agora do GARI 11. Temos aqui um fundo de fundos, ou seja, o BCFF ele investe em vários outros FIs, nós temos dois FIs que são aqui de galpões logísticos, o GARI vai entrar essa parte de renda urbana, são aqueles imóveis mais das grandes cidades, varejo, farmácia, educação. Nós temos aqui o RZAG e Vigia, ele tá como indefinido, mas na verdade a gente sabe que o RZAG e o Vigia, eles são os fiagros, nós podemos colocar aqui inclusive o nome aqui de fiagros para deixar mais certinho. Então, RZAG, Vigia, são dois fiagros, eles investem no agronegócio. Nós temos aqui embaixo o VGHF e outros FIs de papéis. O VGHF ele é muito parecido com o EMXRF11 e dessa maneira nós já filtramos aqui os melhores fundos imobiliários base 10, pelo menos aqueles que trazem mais segurança, mais tranquilidade, que tem um patrimônio líquido maior do que 500 milhões de reais, que tem liquidez, que tem número de cotistas, que tem mais do que 50 mil investidores. Veja só, a maioria deles tem mais de 100 mil investidores. Isso traz uma segurança maior. Isso mostra que esses FIs eles já estão no mercado há um maior tempo, que tem mais investidores ali também negociando, que são sócios desses fundos imobiliários. Daqueles 400 a gente saiu para uma lista de 12. Aí agora a gente pode sair, pegar esses 12 e montar uma carteira diversificada. Desses 12, vamos selecionar 5 e vamos montar uma carteirinha de FIs base 10. Então vamos lá, o primeiro que a gente pode selecionar para tentar montar uma carteira diversificada é o BCFF11. Então eu vou selecionar aqui o BCFF, vou pintar ele aqui de uma cor diferente. É bom ter ele na carteira porque ele traz já uma ótima diversificação. Então a gente investindo no BCFF, apenas um ativo, ele já vai ter dentro da carteira dele mais 30, 40, 50 outros FIs. Então a gente já se expõe muito bem ao mercado imobiliário. Ele tem ali metade da carteira dele mais para FIs de papel e a outra metade para FIs de tijolos, que tem shopping centers, galpões logísticos, prédios comerciais. Então ele traz dentro dele já uma ótima diversificação. Aqui nós temos apenas dois FIs de tijolos. Esse aqui é um problema que nós temos nos FIs base 10. Existem muito FIs de papel e poucos de tijolos, esses que têm imóveis reais, físicos ali por trás. Então eu escolheria sim o GARI e o GGRC11. Como eu falei, o GARI ele vai passar a ter esses imóveis mais de renda urbana, mas ele também tem esses galpões logísticos, e o GGRC ele é mais focado em galpões logísticos / imóveis industriais. Então eu colocaria esses dois fundos imobiliários aqui também na nossa carteira. Nós temos aqui já 3 ativos: um fundo de fundo que investe em vários FIs, 2 fundos imobiliários aqui em mais de galpões logísticos e também renda urbana. Beleza, nós temos as opções de fiagros e também aqui os de papéis. Nós podemos adicionar sim um fiagro na carteira, faz sentido, a gente diversifica também um pouco no agronegócio. Desses dois, o Vigia ele tem pago um dividendo muito absurdo aqui de 1,30% ao mês, mas ao meu ver ele é um pouco mais arriscado. Então eu ficaria com o RZAG. Aqui nós já temos 4 fundos imobiliários e aí basta selecionar então mais um aqui da parte de papéis, que são esses CRIs, e olhando de cara eu já ficaria aqui com o MXRF11. Todo mundo gosta do MXRF11. Olha a liquidez que ele tem, mais de 10 milhões de reais sendo negociados diariamente. Ele tá um preço um pouquinho acima aqui de 1,06, ou seja, a gente tá pagando um pouquinho mais caro do que seria o valor justo dele. Ele paga um bom dividendo de 0,95. Ele tem um patrimônio aqui de 3 bilhões de reais e mais de 1 milhão de investidores. Então, por segurança e tranquilidade, a gente pode ficar com o MXRF11. Mas, caso você queira comprar um outro FI de papel, existem outras boas opções também que estariam um pouco mais baratas. Aqui o PVP um pouco mais tranquilo pra gente investir. Eu ficaria longe do VGHF11, pois ele está passando por uma turbulência. A gestora começou a fazer algumas movimentações suspeitas ali por trás. Eu ficaria longe dele, mas nós temos aqui boas opções. Por exemplo, aqui o BTCI e o CPTS11. São 2 FIs que estão aqui descontados. A gente poderia comprar também aqui bem tranquilo e adicionar na nossa carteira de investimentos. Veja que aqui embaixo nós temos também um outro fiagro que passou despercebido, eu não vi. O SNEG11, que também
também é um Fiagro. Então vou adicionar aqui Fiagro. Fiagro nós teríamos o RZAG, o Vigia e também aqui o Snag. O Snag também é uma boa opção, ele foca mais na parte da cultura da soja, mas nós temos aqui 3 opções de Fiagros, eu ainda ficaria com um RZAG, tá bem legal pra gente investir. E dessa maneira a gente já fechou aqui então esses 5 fundos imobiliários. Veja só, montamos uma carteira de FIs base 10, selecionamos lá de uma lista de 400, baixamos aqui para 12 fundos imobiliários e desses 12 selecionamos 5, tentando montar uma carteira diversificada. E agora eu vou colocar os dados numa planilha pra gente ver quantas cotas a gente precisa ter para gerar aquele efeito das cotas infinitas. E aqui está a nossa planilha, nós temos aqui então esses 5 fundos imobiliários que a gente selecionou. O BCFF11, aquele fundo que investe em vários outros fundos imobiliários. O GARI11, que tem galpões logísticos, mas que também vai receber imóveis de renda urbana. O GGRC, focado mais em galpões logísticos e industriais. O MXRF11, um fundo que tem ali dentro do seu portfólio CRIs, que são aqueles certificados de recebíveis imobiliários. Nada mais é do que um crédito que é dado para o setor imobiliário. Então ele tem várias empresas ali que são devedoras, que têm esse crédito, pegaram esse dinheiro emprestado, as que vão pagando esse dinheiro conforme os meses vão passando, elas vão pagando esse dinheiro de volta com juros, e por isso que também o seu dividendo fica mais elevado. Ele tem uma pequena parcela também do seu portfólio focado em outros fundos imobiliários. Então o MXRF é bem conhecido, bem famoso, e o RZAG também, ele é parecido com o MXRF, mas ele tem CRAs dentro do seu portfólio. É um crédito, certificado de recebíveis do agronegócio, é um crédito que é dado pro agronegócio. Então existem várias empresas ali devedoras, mas essas empresas são do setor do agronegócio. Da mesma maneira, essas empresas precisam pagar esse dinheiro de volta, pagando com juros, pagando com o valor lá da taxa Selic, um CDI mais 2, CDI mais 5, inflação mais 8, inflação mais 7, enfim, existem várias taxas, por isso que eles pagam tantos juros, por isso que o dividendo vem tão alto. O MXRF, 0,95, o RZAG, 1,20, então um dividendo aqui bem alto mesmo, o que deixou a média da carteira, o dividendo mensal dessa carteira, ficou aqui em torno de 0,94%. Uma carteira bem boa, pagando quase 1% de dividendos aqui mensal, um dividendo que chega limpo direto na nossa conta. Então, veja só, uma cota de cada um desses ativos que a gente tá vendo aqui, esses 5 FIs, daria um valor total de R$ 48,20. Ou seja, com menos de R$ 50 a gente já consegue montar uma carteirinha de FIs base 10 e no próximo mês a gente já recebe 45 centavos, quase 1% limpo. Então, veja a facilidade que nós temos em multiplicar esse patrimônio. Aqui que entra um efeito das cotas infinitas. Por exemplo, se eu conseguir 122 cotas pro BCFF, eu vou começar a gerar uma nova cota dele. Com R$ 1.095 investidos, essas 122 cotas, eu vou estar gerando no próximo mês R$ 8,98, o valor exato aqui de uma nova cota. O GARI11, se eu tiver 106 cotas, R$ 956 investidos, eu vou estar gerando R$ 9,08 no próximo mês. Ou seja, uma nova cota dele. O GGRC, 130 cotas, cerca de R$ 1.400 gerando uma nova cota. O MXRF11, 106 cotas, R$ 1.094, já gera uma nova cota dele próprio. E o RZAG é menos ainda, 84 cotas, pois ele paga um dividendo bem mais alto. 84 cotas, R$ 721 já estão gerando uma nova cota do RZAG. Então nós temos aqui com cerca de R$ 5.334, já vão gerar R$ 48 para nós no próximo mês. Ou seja, com R$ 5.300 eu vou estar gerando uma cota de cada um desses ativos aqui na nossa carteira de investimentos. Assim a gente já monta uma carteira de FIs base 10 com 5 ativos e também aqui nós vimos a quantidade que nós precisamos ter investido para gerar o efeito das cotas infinitas, gerar aquela bola de neve para fazer os dividendos crescer e também o nosso patrimônio se multiplicar ao longo do tempo. Então eu espero que você tenha gostado. Me deixa aqui embaixo nos comentários, você tem alguns desses FIs base 10, qual outro FI que você está investindo? Me deixa aqui embaixo, vamos trocar uma ideia e me diz aqui qual que é a sua carteira de FIs, quais FIs base 10 que você tem. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira e também no sábado, sempre trazendo conteúdos para que você vá aprendendo, para que você vá colocando em prática e evoluindo como investidor. E se esse vídeo agregou valor para você, eu vou te pedir duas coisas: para você se inscrever aqui no canal e também me seguir lá no Instagram. Eu estou começando a movimentar o meu Instagram, então para que você me acompanhe mais de perto, lá eu consigo trazer algumas notícias mais em tempo real. Me acompanha lá no Instagram também, pra gente trocar essa ideia, pra gente ter esse contato mais próximo. Então, muito obrigado, e eu vou deixar um vídeo aqui do lado mostrando o top 10 FIs base 10. Ali eu falo também sobre outros FIs base 10, de uma maneira diferente, mostrando também como pegar essas cotas infinitas com eles. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo, muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!